Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus se faça presente entre nós. Iniciamos neste momento a palestra doutrinária do Grupo Espírita André Luiz. Agradecemos imensamente por este convite, por esta oportunidade e vamos dar início aos trabalhos com a nossa prece. Querido amigo de todas as horas, com muita gratidão, nos colocamos neste momento à tua disposição, para que em torno do teu Evangelho consigamos refletir de corações propícios, mentes acolhedoras da tua mensagem, para que juntos, unidos, nestes dias desafiadores, consigamos avançar ainda mais, entendendo o quanto a sua mensagem nos prepara, nos edifica, nos coloca em condições de superação e de desenvolvimento. Fica conosco, Mestre, permitindo que o teu Evangelho seja internalizado, a fim de que consigamos, no nosso dia a dia, vivenciarmos as situações a que podemos estar submetidos, com a leveza e a presteza do cristão espírita. Com muita beleza, o evangelista Mateus, do capítulo 5º ao 7º do seu evangelho, o evangelista Lucas, no capítulo 6º e seguintes, eles abordam uma das páginas mais lindas do Evangelho do Cristo, que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte que contém esclarecimentos grandiosos, que contém o momento em que Jesus ensina o Pai Nosso, que Jesus nos adverte sobre os não julgamentos, sobre a advertência da necessidade da construção do reino dos céus em nós, que faz-nos, naquele sermão, esclarecimentos cruciais das missões dos discípulos e tantos outros conteúdos. E este sermão ele abre com as bem-aventuranças. Bem-aventuranças que no dizer de Mateus, o Senhor estava subindo o monte. No dizer de Lucas, ele estava descendo. Mas o que os dois conciliam em opinião e em narrativa é que ele para num dado momento. E neste momento que ele para, ele faz o anúncio das bem-aventuranças, que são aqueles 7 passos fundamentais, essenciais, dentro de uma escada ascensional da nossa própria evolução, e onde encontramos, depois desses 7 passos finais e iniciais, que começam com os pobres de espírito e finalizam com os pacificadores, nós temos ainda mais 3 comandos, que são para a vivência daqueles que já se encontram nesse patamar de reflexão, de desenvolvimento e de aprimoramento. Então, nestas bem-aventuranças, encontramos em uma delas, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Eu fico a imaginar Jesus falando isto naquele momento para aquela pequena multidão, dizendo que são bem-aventurados os que têm misericórdia, os que são misericordiosos, porque assim obterão misericórdia. E no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso codificador traz para a nossa reflexão esta bem-aventurança, a bem-aventurança dos misericordiosos, aqueles que serão felizes por serem misericordiosos. E as abordagens nesse capítulo são algumas falando sobre o perdão, sobre a reconciliação com os adversários, o argueiro e a trave no olho, o não julgueis para não serdes julgados, e as instruções dos espíritos, com perdão das ofensas, a indulgência, e se é permitido repreender outros, notar as imperfeições de outrem ou divulgar o mal de outrem. São reflexões que o nosso codificador enfeixou neste capítulo 10. E dentre elas, encontramos o item 7 e 8. O item 7, com a descrição da passagem do Novo Testamento,
porque o nosso evangelho, segundo o Espiritismo, ele é estruturado dessa forma, como nós sabemos. Kardec sempre destaca um trecho do Novo Testamento, a exceção de um só, que traz a reflexão em Êxodo, que é um livro de Moisés, mas todas as outras citações são do Novo Testamento. Então, traz lá a passagem do Novo Testamento, a reflexão que ele mesmo traz, que tem a contribuição interpretativa, e a outra parte que ele abre dentro do capítulo de instruções dos espíritos, mensagens dos diversos espíritos que se coadunam com aquela ideia central do capítulo. Então, nesse item 7 e 8, ainda está nessa parte inicial desse relato, desse trecho do Evangelho e o comentário em seguida. O título que foi dado é O Sacrifício Mais Agradável a Deus. E quando escutamos essa palavra, sacrifício, às vezes nós podemos ter uma interpretação um pouco apressada e às vezes até que venha com uma carga excessiva do que a ancestralidade desta palavra pode significar. De sacrifício, de questões muito pesadas a serem cumpridas, de um esforço muito grande a ser feito e que às vezes só de ouvir pode soar de forma estranha em nós e barrar a nossa ação em prol de uma atitude, de uma proatividade em relação a este convite que o Evangelho nos traz. Então vamos juntos encontrar esse sacrifício mais agradável a Deus. O destaque pertence ao Sermão do Monte, porque o codificador trouxe Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Esses versículos estão naqueles contrastes da lei, que é onde Jesus diz, foi aprendido que não matarás. Eu, porém, vos digo que. Então, tem 6 contrastes nesta ordem, onde ele apresenta o que nós, enquanto lei material, aprendemos, que é bem a característica do povo daquele contexto, e o que ele vem trazer. E esse eu, porém, vos digo, não é para descumprir a lei. Ele vem decodificar, vem aprofundar. Então, nós aprendemos que não matarás, então não é permitido matar. E aí o ser humano poderia imaginar que todas as outras questões que vêm antes do matar e que são igualmente violentas, nós teríamos ensejo de realizar. E é Jesus que traz essa advertência, dizendo, eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar em relação ao seu irmão já está submetido a um julgamento. Aquele que disser raca, que de alguma forma agredir o irmão, não necessariamente conduzindo à morte, mas uma forma de agressão. Então esse trechinho aqui é um complemento deste contraste. E ele diz assim, se portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Esse trechinho é exatamente o complemento desse primeiro contraste, onde Jesus diz que eu, porém, vos digo para não se encolerizar em relação ao irmão. E aí ele desenvolve para esse trecho. E aí o codificador, com a sua clareza cristalina, vem trazer-nos as elucidações, o esmiuçar deste detalhamento de Jesus. Olha como é lindo. Esse trecho dos contrastes, Moisés traz com a primeira revelação, Jesus traz como a segunda revelação, dizendo eu, porém, vos digo, e o Espiritismo traz o comentário como a terceira revelação, mostrando também que decodifica a mensagem do Mestre, que é um esclarecimento, como Jesus mesmo prometeu, como o Consolador prometido, o Paracleto, que é o Espiritismo. Quando diz, afirma Kardec, ide reconciliar-vos com vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. O sacrifício mais agradável é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. O que é que o homem labora a partir das suas próprias emoções? Porque se fala para reconciliar-vos, mexe
com o que nós sentimos a partir de uma mágoa que alguém nos provoca, que alguém nos promove. Então, o que é que nós estamos a fazer do nosso ressentimento? Como é que nós estamos a lidar com as nossas emoções? O Espírito Joana de Ângeles nos ensina que todas as vezes que guardamos mágoa, rancor, é porque estamos ainda passeando ou desenvolvendo os nossos comportamentos em atitudes que ainda são primárias, em pensamentos que ainda são infantis. Porque se tudo ao nosso redor acaba por vez que outra tendo mal entendido, uma má interpretação, uma situação de alguém ferir a outra e nós também ferirmos a alguém, então guardar ressentimento é desejar adoecer. Porque ressentir é sentir diversas vezes. Então algo nos foi feito, alguém faltou-nos com a confiança, alguém nos agrediu de alguma forma. Nós sentimos. O sentimento é originário daquilo que advém com o que as emoções nos apresentam. Então as emoções básicas, da alegria, da tristeza, da raiva, do medo, que são básicas, são da condição do ser humano. E aí nós sentimos, a partir das nossas experiências, acolhemos isso em nós, e aquilo ali precisa de alguma forma ser trabalhado, ser entendido, ser compreendido. Por que eu me permiti ferir? Por que eu me permiti me chatear? Por que eu estou tão adverso? Reconhecer tudo isto para isto dissolver-se dentro de nós. Mas quando nós ressentimos, estando a mesma circunstância. Ah, mas aquela pessoa me fez isso, e eu estou machucado por isso, e eu estou magoado por isso, será que eu não consigo? Ou seja, a gente o tempo todo volta ao assunto, à memória, com uma carga do sentimento negativo, com a carga do ressentimento. E se a gente tem o ressentimento, a gente tem uma grande propensão a adoecimento. Então, o primeiro olhar de Kardec é: o sacrifício mais agradável a Deus é cuidar das próprias emoções. É cuidar como é que nós lidamos em relação à convivência com o outro. Nós estamos na vida de relação, imersos sempre na possibilidade de convivência com o outro. Afinal de contas, somos seres gregáveis, somos seres sociais. E aí o codificador continua: que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, por Deus, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Então, são dois comportamentos. O primeiro que o codificador sinaliza é o nosso ressentimento. Então, a forma como nós lidamos com a oposição de alguém, com o mal feito de alguém. Mas depois ele adverte as duas situações. Se eu consigo perdoar a falta de alguém, e perdoar representa compreender, representa entender o estágio do outro, permitir que o outro seja como ele é, entender que o outro tem condições de errar, porque dentro do estágio evolutivo em que estamos, o erro ainda tem uma grande incidência nas nossas ações. Às vezes erramos querendo acertar, mas isso acontece. Então, aqui nesta outra assertiva, o codificador já sinaliza que, além de nós buscarmos o exercício do perdão, ou seja, além de nós buscarmos não guardar o ressentimento, ainda temos de observar se reparamos aquilo que fizemos a outrem. Ou seja, se colocamos que aquele exercício de Santo Agostinho, quando ele responde à questão 919, letra A, em O Livro dos Espíritos, se quando chega ao final do dia tem alguém que não tenha nada a falar de nós, que tem alguém que não tenha a nos questionar as ações, a nos criticar de alguma forma, a nos julgar de alguma maneira. Então ele coloca aqui se nós já reparamos as nossas faltas, para que nós observemos se a reparação já foi feita. E ele diz: para que apresentemos diante de Deus o nosso perdão, o nosso pedido de perdão, para que por ele sejamos perdoados. E é interessante porque Deus não tem um capricho de um ser humano, de uma condição humana. Desta questão de pedirmos, de
equalizarmos as situações com a nossa própria mente, com a nossa própria consciência. Por isso o desafio, observar se já reparamos o agravo que fizemos a alguém. Com este ensaio de auto-perdão, com este ensaio de fazer as pazes com a própria consciência. Porque antes de irmos pedir isto ou de evocar isto dentro de nós, na nossa consciência, onde as leis de Deus estão inscritas, é exigido de nós um movimento natural, de que nós também tenhamos feito algo para reparar as nossas faltas, antes de pedirmos essa reconciliação. É a reconciliação que é natural que se aconteça pela reparação, para que não haja incoerência. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. É nos colocarmos diante de Deus em oração e o nosso coração não está repleto de condições que são ruins e que impedem que façamos essa conexão natural com Deus. Porque como vamos nos dirigir ao amor, a essa condição absoluta de amor, com o coração repleto de ódio, com o coração repleto de mágoas? Como é que vamos traduzir algo dentro de uma pureza que buscamos, se isso não encontra a ressonância dentro de nós? Como vamos rogar misericórdia para nós, se não apresentamos misericórdia para os demais? Então deve existir uma coerência entre aquilo que estamos pedindo a Deus, que estamos evocando de Deus, em relação ao nosso pensamento, para que haja uma coadunação, uma sinceridade, para que diante de Deus sejamos sinceros, sejamos coerentes. E ele continua, ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga, porque era do costume daquela época as oferendas, os sacrifícios materiais, o dar coisa em troca do benefício do alto, em troca do benefício da transcendentalidade. Como eram coisas materiais, elas podiam representar um certo sacrifício para aqueles que não fossem dotados de muitas quantias materiais, mas para aqueles que eram, não tinha sacrifício algum. Apresentar objetos ou apresentar coisas materiais eram muito mais convenções, eram muito mais formatos automáticos de realização do que imbuídos de uma sinceridade transformadora interna para dizer a Deus, olha, Senhor, eu fiz a minha parte e eu estou te rogando agora um auxílio para que o Senhor me ajude a dar continuidade a isso que eu preciso, a esta paz que eu preciso, a esta reconciliação que eu necessito. Não foi o próprio mestre que falou e o próprio evangelho nos traz de que a gente pede e a gente obtém, que nós fazemos a nossa parte, que o céu vai nos ajudar? A nossa parte, além de liberar a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, sentimentos, das características do ressentimento, somos convidados a reparar aquilo que fizemos. Somos convidados a estarmos diante do altar simbólico da nossa consciência para com Deus, num comportamento de coerência, de transparência e, acima de tudo, de sinceridade. Onde não simplesmente iremos rogar a Deus uma atitude como se fosse um benefício, uma misericórdia, sem que nós façamos a nossa parte em misericórdia, sem que nós construamos a nossa parte de transformação, de sacrifício. Então, quando Jesus traz esta materialidade, esta acepção material, é para que haja uma compreensão para aqueles que ali vicejavam neste olhar material do cumprimento de um sacrifício, de uma realização. O cristão não oferece dons materiais. E aí vem o codificador. Pois que espiritualizou o sacrifício. Como é espiritualizar o sacrifício? Sacrifício precisa ser entendido por nós como sacro
ofício, como um ofício sagrado, como um trabalho sagrado. E tudo que advém como um trabalho sagrado é atribuir a cada um de nós uma utilidade, como nos ensina o Livro dos Espíritos no conceito de trabalho. Toda ocupação útil. O nosso grande sentido de vida, sermos úteis. Então, para o cristão, não são dons materiais. Para o cristão, são condições espiritualizadas do sacrifício, desta realização de um sacro ofício. E quais são estes exercícios? Quais são esses ofícios que exigem de nós força, que exigem de nós algo mais? A renúncia, a abnegação, o devotamento, a compreensão, a obediência, a resignação, a paciência e tantos outros que vão nos colocando como este vencer a si mesmo no mundo interior tão complexo, que carrega dentro de nós diversas imperfeições, que este sacro ofício se faz tão necessário para que superemos estas imperfeições e para que possamos apresentar para o mundo exterior um mundo interior laborado. A partir destes desafios que nós buscamos vencer, que nós buscamos ultrapassar. Então, quando o codificador traz que o cristão espiritualizou o sacrifício, é porque o cristão começou a buscar os desafios de se apresentar a Deus com a consciência mais laborada, mais desperta, mais caminhando no discernimento e na percepção das suas próprias imperfeições para o alcance de um burilamento mais expressivo. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno, porque são preces sinceras, porque nós teríamos feito a nossa parte. O que Deus quer de nós? Que sacrifício é este? Que desta forma nós vamos conseguir, diz o codificador. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras. Deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Percebamos que na descrição do codificador é necessário que nós atendamos a ambos os filhos para que consigamos alcançar o sacrifício agradável a Deus. A nós, não guardando ressentimento, e ao outro, buscando a reconciliação, buscando a reparação, se for o caso, mas permitindo que haja esta reconciliação, esse apaziguamento. Isso nos faz recordar a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo retorna e o filho mais velho que ficou fica sabendo e fica chateado porque o pai fez uma festa, ele diz assim: meu filho, tudo que é meu é seu. Seu irmão estava morto e tornou a vida. Seu irmão estava perdido e voltou a ser encontrado. Dizendo que o importante não era ele, filho mais velho, estar ali ao lado do pai e atendendo todas as suas convenções. Não era ele, filho mais velho, estar ali ao lado do pai e atendendo todas as suas convenções, a todas as leis, se não atendesse a maior delas: amar ao próximo como a si mesmo. Amar o outro, fazer o outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. O sacrifício mais agradável a Deus é atender ambos os filhos, nós mesmos e o nosso próximo. Dessa forma, compreenderíamos
a parábola da ovelha perdida, quando para o pastor não é simplesmente ter 99, mas ter todas as ovelhas sob a sua responsabilidade, sob a sua proteção. E assim conseguimos entender que para buscarmos as oferendas, apresentarmos as oferendas no altar da consciência perante Deus, nos é necessário estar de bem conosco, de bem com o próximo, vivendo a máxima do amor, que nos traz a misericórdia, nos traz a compreensão, nos traz estes componentes virtuosos em relação à convivência com o outro, onde nós começamos a perceber que o outro não é tão outro assim, que o outro tem muito de nós e que nós temos muito do outro. Que somos individualidades diversas, mas vivemos num seio social, onde a dor nos equipara, nos aproxima e nos faz ter acuidade para observarmos uns aos outros. Então a mensagem que Jesus traz, ao nos dizer, no bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, que vem nos trazer essa passagem de buscarmos a reconciliação antes de voltarmos o nosso pensamento a Deus. É para que consigamos alcançar a paz integral, alcançarmos e obtermos a misericórdia, faltas, à medida que permitirmos a reconciliação. Porque a lei é de amor, a lei é de fraternidade, a lei é de solidariedade. Estamos todos imersos numa grande realidade solidária, da qual fazemos parte e precisamos perceber as nuances que esta solidariedade nos permite. Os dias que vivemos são desafiadores. Não são dias para julgamentos, não são dias para apontarmos as faltas alheias, são dias para nos unirmos mutuamente. E fortalecidos, soerguermos os nossos irmãos, porque também por eles somos soerguidos, por esta grande teia fraternal que Jesus nos ensinou, permitindo que todos nós, mesmo diante das nossas imperfeições, tenhamos ensejo de permitir que Jesus opere através de nós, sendo nós ferramentas úteis para o seu trabalho, para a sua construção, para o reino dos céus aqui na terra. Vamos agradecer a Jesus por esta oportunidade. Querido Senhor, amigo de todas as horas, ficamos imensamente agradecidos por esta oportunidade de estarmos juntos, Senhor, em Teu nome, de ser a Sua mensagem que mais exalta os nossos corações. Diante da transparência e veracidade que esta mensagem nos nutre. Agradecemos por este pão constante em nossa vida, que alimenta a alma, nos alimenta em profundidade e nos permite novos ensaios de realizações, vencendo o medo, a angústia, a ansiedade, os desafios diários, para suplantarmos em fé, esperança, caridade e amor. Abençoa os trabalhadores do Grupo Espírita André Luiz, na cidade do Rio de Janeiro, para que eles possam ser envolvidos, persistindo corajosos no trabalho que já realizam e sendo pontos de luz expressivos para o atendimento e o socorro de tantos quantos necessitem. Agradecemos, Senhor, por tudo. Fica conosco sempre. Agradecemos aos irmãos do Grupo Espírita André Luiz pela oportunidade e parabenizamos pelo trabalho que permanece constante nestes dias tão desafiadores. Porque são estes trabalhos que levam a consolação, a fé, a esperança, a permanência da chama do Espiritismo presente para tantos e quantos estão em sofrimento e necessitam dos trabalhos de uma casa como esta. Muita paz a todos, até uma próxima oportunidade. Beijo enorme. Todos fiquem com Deus. Até mais.